E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um mistério clássico da obstetrícia e desvendar todos os detalhes de uma questão super famosa da prova da PRHE de 2003 sobre polidrâmnia. A ideia aqui não é só apontar qual é a alternativa certa e ir embora, não. Nós vamos desconstruir o mecanismo biológico por trás do aumento exagerado de líquido no útero e entender, passo a passo, como o corpo da mãe e do feto se comunicam de um jeito perfeitamente conectado. Vai ser uma análise muito bacana. Para organizar as nossas ideias, a nossa rota hoje passa bem rapidinho por 6 pontos. Começamos com o desafio clínico. Depois, mergulhamos na dinâmica fisiopatológica. Seguimos para a rota diagnóstica e terapêutica. Fazemos uma pausa para dissecar as outras alternativas. Damos um pulo muito legal na ciência e natureza e fechamos com aquelas dicas de ouro para levar para a vida. Então, vamos direto ao ponto. Seção 1. O desafio clínico. Afinal, qual era a grande pegadinha da prova? Explorando o caso de perto, a gente vê que o enunciado trazia um cenário super familiar na nossa prática diária. O examinador queria simplesmente que a gente identificasse a afirmação incorreta no meio de várias declarações sobre a vitalidade fetal. As opções testavam tudo, desde anemia, contratilidade uterina e gravidez prolongada, até cistos e, claro, as causas maternas do excesso de líquido. É um exercício sensacional para afiar o nosso raciocínio clínico. E a grande sacada é que essa alternativa é a correta para se marcar na prova, justamente porque a afirmação em si é falsa. A justificativa clínica, embasada em todas as diretrizes que a gente conhece, é categórica. O diabetes mellitus é, sem sombra de dúvida, a patologia materna número 1 associada ao aumento excessivo do líquido amniótico. Negar essa relação é basicamente fechar os olhos para um dos fundamentos mais básicos da obstetrícia. Avançando agora para a seção 2, dinâmica fisiopatológica. Como é que o excesso de açúcar acaba virando esse excesso de líquido? Bom, a clínica é soberana, certo? A definição técnica de polidrâmia ganha vida no ultrassom quando o índice de líquido amniótico, o famoso ILA, ultrapassa a marca de 24 centímetros, ou quando a gente acha um bolsão vertical medindo mais de 8 centímetros. Essa é a assinatura visual do problema, uma condição super desafiadora que afeta de 1 a 2% de todas as gestações, criando um desequilíbrio gigante entre o que é produzido e o que é reabsorvido de líquido. E falando de fisiopatologia, olha como o corpo humano é uma máquina impressionante. Tudo começa com a glicose alta no sangue da mãe. Esse açúcar não encontra nenhuma barreira na placenta, passa direto para o feto. Aí, o pâncreas do bebê precisa reagir, gerando um hiperinsulinismo. Essa enxurrada de glicose cria uma carga osmótica tremenda e os rins do feto respondem com uma diurese maciça. Em termos simples, o bebê acaba fazendo muito, mas muito xixi, e é isso que inunda a cavidade uterina. Agora pensa na abordagem anatomo-topográfica da coisa. Imagina o impacto geográfico de tanto fluido lá dentro. O útero fica tão hiperdistendido que começa a esmagar a veia cava inferior da mãe, o que despenca o retorno venoso. Ele também empurra o diafragma e o estômago, causando falta de ar e muito refluxo. Mas o perigo real, a emergência obstétrica de verdade, está no cordão umbilical. Com todo esse espaço sobrando, se as membranas rompem de supetão, as chances do cordão descer e prolapsar vão lá para o teto. Entrando na seção 3, rota diagnóstica e terapêutica, como a gente consegue manejar essa verdadeira inundação de forma segura. Na abordagem diagnóstica, o laboratório já larga na frente com a curva glicêmica para rastrear o diabetes materno. Mas olha, o padrão ouro mesmo, indiscutível, é a ultrassonografia. Além de dar para a gente as medidas exatas do volume amniótico, o ultrassom faz o rastreio morfológico completo do feto. Isso é crucial para descartar, por exemplo, alguma obstrução gastrointestinal que estaria impedindo o bebê de engolir e reciclar o próprio líquido. E como a gente trata? O foco da abordagem terapêutica é ir direto na causa raiz. Controlar rigorosamente a glicose da mãe é o primeiro grande passo. Em alguns casos bem específicos, antes das 32 semanas, a gente pode usar inibidores de prostaglandinas, tipo a indometacina, para ajudar a frear a produção de urina do bebê. Mas muito cuidado aqui. Isso exige um controle ecocardiográfico rigorosíssimo. Por quê? Porque essa medicação pode acabar causando fechamento prematuro do ducto arterioso do feto e a gente definitivamente não quer isso. Já para casos extremos que precisam de alívio mecânico imediato, a amniocurese entra em cena para drenar o excesso de forma bem controlada. Vamos agora para a seção 4, dissecando as outras alternativas. É hora de fazer a autópsia daquela questão inicial. Analisando as outras opções, a gente consegue confirmar o porquê de cada distrator ser uma verdade clínica.
A alternativa A está certíssima na vida real. Uma anemia grave força o coração do feto a bater muito rápido, levando a uma falência cardíaca de alto débito e, consequentemente, poliúria. A alternativa B também faz todo sentido. O excesso de líquido estica tanto o músculo do útero que acaba disparando contrações e trabalho de parto prematuro. A C mostra que numa gravidez prolongada a placenta envelhece e a perfusão cai, o que causa exatamente o oposto, falta de líquido, a oligohidrâmnia. E a E? Cistos tecaloteoínicos são clássicos da mola datiforme, não tem relação direta com a polidramnia em si. Viu só? Tudo se encaixa perfeitamente quando a gente entende a fisiologia. Partindo agora para a seção 5, Ciência e Natureza. Vamos fazer umas conexões bem fora da caixa, juntando biologia animal com a história da medicina. Descobrindo os segredos do reino animal. Olha que paralelo fascinante. Lembra que o feto humano com hiperglicemia produz litros de urina muito rápido? Na natureza, a gente vê uma adaptação evolutiva absurdamente parecida no morcego vampiro, ou Desmos rotundus. Como esse morcego se alimenta de um volume gigantesco de sangue líquido, ele tem um sistema renal tão eficiente que começa a descartar o plasma, fazendo uma poliúria maciça quase em tempo real enquanto ainda está comendo. Isso deixa o bicho leve o suficiente para conseguir alçar voo logo em seguida. É a mesmíssima dinâmica de fluidos resolvendo problemas em cenários completamente diferentes. Incrível, né? E toda essa base clínica é literalmente digna de um Nobel. A história da nossa compreensão sobre os fluidos foi construída por gigantes. Lá em 1923, Banting e MacLeod levaram um prêmio pela descoberta da insulina, revolucionando o diabetes. Em 1934, o prêmio foi para os avanços no tratamento da anemia, que é a grande causa da polidrâmina fetal imune. E chegando mais perto, em 2003, Agre e McKinnon ganharam o Nobel pelas aquaporinas, provando como canais microscópicos controlam o fluxo de água nas células do feto. A gente não está falando só de moléculas em um artigo científico, estamos falando da ciência pura que salva vidas todos os dias. E para fechar com chave de ouro, nossa seção 6, Dicas de Ouro. Aqueles macetes rápidos para dominar o assunto. Se você precisa de uma dica de prova infalível para blindar a memória, adota a regra dos 3 Ds para as causas principais: diabetes, problemas de deglutição fetal e desordens hemolíticas. E para associar a causa número 1 de um jeito que você nunca mais vai esquecer na hora do sufoco, pensa numa rima simples. Diabetes rima com enchente. Sobrou açúcar no sangue, o líquido vai inundar o útero. E aqui vai um alerta importantíssimo sobre a psicologia das bancas examinadoras. Fique de olhos bem abertos para a palavra não. É a armadilha mais velha do mundo. Eles pegam uma verdade clínica absoluta, colocam um não sorrateira no meio da frase e transformam tudo em uma mentira super difícil de detectar numa leitura rápida. Não deixe a falta de atenção transformar o seu conhecimento em um erro bobo. Recapitulando rapidinho os nossos pontos-chave. Sempre que bater a suspeita de polidrâmnia, vá atrás do metabolismo da glicose da mãe, é obrigatório. O ultrassom com um ILA maior que 24 é o que vai bater o martelo. E, claro, o monitoramento implacável contra o trabalho de parto prematuro e o prolapso de cordão é o que garante um final feliz para a gestação. Para terminar, eu quero deixar uma reflexão super instigante sobre o futuro. Com tudo que a gente está descobrindo hoje sobre as aquaporinas, será que nas próximas décadas nós vamos deixar as agulhas de lado e começar a tratar a polidrâmina fazendo modulação molecular direto nos canais de água dentro da bolsa amniótica? A resposta já está sendo escrita nos laboratórios. É uma ideia poderosa que prova que a medicina, assim como o ambiente fetal, nunca para, está em constante evolução. Muito obrigado por acompanhar essa análise e a gente se vê na próxima.